E aí, choros bagos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Arthur Reid, que hoje é dia de fofoquinha, tá? Hoje é uma fofoquinha que mandaram pra mim e disseram assim, ó, você tem que reagir a isso aí, ao vivo, que no caso não é ao vivo, porque é gravado, né? Mas aí é a primeira vez que eu tô vendo essa fofoquinha agora e a gente vai reagir junto, eu e você, tá ligado? Como se você estivesse aqui no meu quarto, sentado no meu colo. Acho melhor não, né? Ficou meio estranho, mas que é isso, cara? Vamos ver! Olha, essas aqui, ó. Eita, não, o Twitter é aqui, ó. Olha lá, briga das TikTokers. Entenda em ordem toda a treta de Antonella Braga, Júlia Pimentel, Liz Macedo e Duda Guerra. Quem é essas meninas, velho? Eu não conheço uma. Mundialmente desconhecidas. 6 milhões de views, velho. Que é isso, velho? Que elas fazem da vida? Só TikTok mesmo? Vamos ver. Se essa bunda for uma empresa, pode contratar o chefe. Tirou sua roupa na cama, jogou sua calcinha em mim. É todo meu quarto escuro, ela mamando com jeitinho, se eu tive. Cadê a briga, gente? Eu tô esperando a briga. Tô esperando a hora que elas se comem no tapa aí. Tudo deu início quando Antonella Braga decidiu gravar um Arrume-se Comigo e deixou explicitamente sua insatisfação com sua participação em um projeto chamado Squad. Uma viagem com várias TikTokers adolescentes para Gramado, Rio Grande do Sul. Tá. Ah, tá. 2 minutos? 3 minutos. Ah, vamos ver, né? Caramba, velho. Me mande não, fofoca grande não, pô. 3 minutos é muita coisa, pô. Pra uma coisa que eu não... Uma menina que eu não conheço. Mas vamos ver. Pode ser que a fofoca seja muito boa mesmo, né? Vamos lá. Arrume-se comigo pra ir embora. Gente, essa viagem foi caótica, né? No outro squad eu tava chorando que eu ia embora. Tristeza. Agora... Mas tudo bem, né, gente? Encarar, seguir em frente. Eu acho que às vezes essas coisas acontecem na nossa vida pra ver e pra testar a gente, pra ver se a gente realmente é forte, como que a gente vai lidar com essa situação. E eu tô muito feliz da forma que eu lidei, de eu ter continuado, tipo, firme, sabe? E não ter me perdido no meio do caminho. Minha família, meus amigos estão me esperando no Rio com muita saudade. Ai, não soube não. E assim, acho que provavelmente eu não estarei no próximo squad. Mano, mas eu... que negócio chato do caralho. Sério que vocês assistem isso, velho? Vocês ficam assistindo a menina se maquiar falando da vida dela, que não é nada interessante. Tô esperando ficar interessante. Até agora deu 52 segundos, não tem nada interessante nessa porra desse vídeo, velho. Só ela arrancando o cabelo de cima do rímel dela aí. Eu não posso deixar de agradecer por isso que eu vivi, sabe? Tanto o primeiro squad quanto esse me fizeram mudar, assim, tá? O primeiro squad foi muito importante pra mim, porque tava todo mundo muito junto, sabe? E eu percebi, assim, eu consegui colocar meu jeito de verdade, e eu me senti livre, porque tinha algumas pessoas que eu me senti livre pra mostrar minha personalidade sem medo, porque eu sou uma pessoa meio doida e retardada às vezes, e muita gente julga, fala, tipo, meu Deus, que essa garota é chata. Só que, cara, enfim, e aí foi muito importante pra gente quando a gente tá embora, muito especial. E esse também, certo? Fazendo eu sou mais forte. Eu queria muito agradecer a pessoas que ficaram do meu lado aqui na viagem, sabe? Que não me deixaram sozinha. E Marílio Cole, Maria Amélia, Marcelo El. Cara, fica difícil ver uma fofoca assim. Fala a fofoca logo, pelo amor de Deus, velho. Gosta, mas ela nem precisa falar. Já viram que eu não quero esquecer ninguém. Enfim, essas pessoas que eu falei sentavam na mesa comigo, me faziam... Enfim, fiquei muito feliz. Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Tô muito animada pra ver meus amigos do Rio. Hoje é aniversário da minha melhor amiga, Bel. Eu tô muito triste que eu só vou chegar no Rio, tipo, 11 horas da noite. Meu Deus. Mas tudo bem, vou comemorar com... Tá, beleza, eu entendi. Ela tá falando que ela tá feliz, que aconteceu alguma coisa que mudou a vida dela. Provavelmente aconteceu alguma coisa muito coisada que mudou a vida dela. Porque 6 milhões de visualizações, uma fofoca que já começa assim, eu quero ver como é que isso termina, né? Como é que isso pode dar super errado com uma menina tranquila dessa, velho. Menina super tranquila, não será possível que arrumaram briga com ela, velho. A internet inteira especulou que Júlia Pimentel, que eu não faço ideia de quem é, e Liz Macedo piorou, tinham envolvimentos com a confusão. Júlia foi a primeira a se pronunciar e fez um vídeo explicando o motivo pelo qual se afastou de Antonella Braga. Ó, pra você que não sabe, Antonella, eu já tô decorando as 3 superpoderosas, ó. A primeira superpoderosa é essa aqui, ó, Antonella Braga. Júlia é essa daqui que tá se pronunciando, né? Tem um arroba dela aqui, Júlia Pimentel, ela aqui, ó. Que isso? Explicando o motivo pelo qual se afastou de Antonella Braga, a TikTok supostamente teria dado em cima de seu namorado Cauã. Eita, Pera aí, que a fofinha parece que não é fofinha, tão fofinha assim não, né? Parece que é fofinha até demais, né? Vamos ver aqui, né? Oi, Daily.
Não sei nem se eu fazendo esse vídeo no meu daily, mas, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, vocês já estão acompanhando na internet, enfim, tá rolando vários boatos, determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do squad, tava muteada, eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez um comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, fala sério, a pessoa me vê num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário. É muito pau no c... falar isso, tá? Não é uma coisa de brincadeira. Isso não é brincadeira. Se você não é pau e fez essa brincadeira, então foi uma piada muito mal feita, velho. Você errou o time aí. Qualquer um de vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente. Realmente não dá. Enfim. Claro que não. Acabou. No segundo, eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também. Ok, problema algum. Eu sou a pessoa que guarda rancor. Sem problema. Mas eu acho que eu me sinto completamente direito de me blindar desse tipo de situação. De me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não como. Além da última viagem já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. E como eu falei pra vocês, logo no primeiro de viagem desse último squad, né? Eita, o áudio tá todo bugado. Aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Ah, tá todo o áudio, ó. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente. Desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Duda, da Luara, João, Gabriel e, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortáveis de outras pessoas. Toda ação tem sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Criativa Imaginizando toda viagem, deram 100% suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar dessa situação. E se a pessoa não faz questão de resolver, de se acertar, pra mim tudo bem. Não, sim, realmente. Não tem problema. Mas eu também tenho total direito. Se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez e a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente. Tá tudo bem. Pô, que saco. O áudio lá na frente e a boca dela mexendo 30 anos depois, que agonia, velho. Eu não ia falar nada, mas eu acho justo o meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero ninguém, eu não quero, gente, nada. Tá. Não acho comigo. Você nem falou o que aconteceu, sua porta. Vocês não sabem o que aconteceu. Você nem falou o que aconteceu. Agora vocês sabem os meus motivos. Aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. O que aconteceu? Você falou que aconteceu na viagem passada. Nessa viagem você não falou o que aconteceu. Nada, eu tinha viagem ao lado dos meus amigos. É isso. Ou foi a mesma coisa que aconteceu? Tá, tchau. Vamos ver. Após o processamento de Júlia, Antonella, que é aquela do primeiro vídeo, se pronuncia pela primeira vez e fala sobre tudo o que rolou na viagem. E envolve nomes como Liz Macedo e Duda Guerra, a nora de Angélica e Luciano Huck. Oxe, cara. Essa galera é caceta. 8 minutos de fofoca, tá de brincadeira, velho. Socorro. Que é isso, velho? Vou ter que achar isso aqui. Deus me livre, vai. Ah, que droga, velho. Onde eu vim me meter, né? Onde eu vim me meter? Cauã? Vai, vamos lá. Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então tem que me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar.
Aconteceu também a situação do Nug, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que eu tava passando mal, precisava de comida. Deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. E fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. Tá na escola ainda, velho? Que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu Ah, tá. Agora eu tô entendendo. É um monte de criança, velho. Eu pensava que era um povo velho. Porque não dá pra saber a idade desse povo hoje em dia, né? A menina cheia de adornos e tal. Coisa tá toda parecendo uma mulher de 40 anos, né? Com essa unha aí. Então não tem como eu saber que é uma criança, né? Assim, pode ser um adolescente de uns 25 anos? Pode. Mas ela tá na escola, é uma criança ainda, né? Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no dia de aula, que eu faria companhia pra ela. E foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal. A gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem. Eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei mesmo ela não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e infelizmente eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto. Eita, coisa de adulto. Fazia uma cara meio de nojo pra mim e... Enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos um ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. E eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou. Ela quase não tinha seguidor na época e eu dei dicas, gravei story com ela e, enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu... Puta que vocês me perdoam, quase dormi aqui, velho. Que negócio chato do caralho, essa fofoca de criança, velho. Puta, nunca mais me manda essas merdas de fofoca de criança, velho. Pelo amor de Deus, que negócio chato do adoro e acompanho, inclusive. Tem pessoas em comum comigo, ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas, eu conheço vários amigos deles e a gente tá ali no mesmo ciclo social, apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana, e aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, ignoram e etc. Aí é pesado. Aí é pesado. Não, aí é pesado, ridículo e feio. Isso aí é uma atitude muito feia. Você... não sei se essa viagem do squad aí foi a trabalho, né? Provavelmente sim, meio a meio, né? Nunca uma viagem de vocês, influenciadoras, criadoras de conteúdo. Criadoras de conteúdo não, que vocês não criam conteúdo, né? A vida a sua vida é o seu conteúdo. Então, influenciadoras. As influenciadoras, quando elas saem, né? Faz uma viagem, um passeio, normalmente sempre vai ter alguma coisa do trabalho dela ali. Essa viagem ela falou de uma agência aí, eu acho que tem um pouco a ver, ou seja, claro que elas podem curtir, né? Claro que elas podem ser elas mesmas, mas vamos ser profissional, né? Não tem pra que você tá revirando os olhos, não tem pra que você tá excluindo a coleguinha, né? Eu acho que falta uma maturidade profissional aí nessa galera. Por mais que você estivesse curtindo, fosse uma coisa da rotina da vida de vocês, né? Não fosse tanto trabalho, uma coisa tão profissional, mas a gente tem que manter o mínimo de profissionalismo pra não deixar chato, né? O negócio pros outros, olha o que aconteceu com a coleguinha aí. Depois se resolve, irmão. Depois se resolve. Eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela,
começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pitel e com o Alicedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tem lá 15 anos. Que eu queria saber quem é esse povo, aí, caralho. Tomou o lado dela, o que claro seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado... Maiores em quê? Maiores em quê? Isso é uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Ai, que briga de moleque, velho. Por que você tá seguindo meu namorado? Ah, porque tem um botão lá de seguir, será? Porque ele tem Instagram? Manda ele excluir, querido. Se não quer que ninguém siga ele, você manda excluir, né? Pelo amor de Deus. Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas. Quem é o namorado dela, velho? Assim como eu sigo o Cauã Raymond, eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o... Ah, é suspeito, né? Você só tá seguindo o cara gostoso, velho. Segue um feio aí, o Eduardo Sterblit, sei lá. Que aí dá pra dizer que você tá seguindo só pelo artista mesmo. Ela tá dando em cima do Bex, a Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim. No momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento. E eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Não tinha o que eu falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim, tava escutando. Não, ó, vamos lá. Se já tem uma confusão rolando aí e tu bota pra seguir o namorado da menina, aí é suspeito, né, querida? Tá procurando sarna pra se coçar? Ah, pra cima de mim não, viu? Eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de várias outras pessoas. Não vai com essa, não cola. Comigo não cola essa parada. Se você brigou com a menina por causa do relacionamento dela, você deu em cima... Eu não tô entendendo porra nenhuma, na verdade. Quem deu em cima do namorado dela foi essa Antonella aí? Se foi você, ela... que deu em cima dele e que teve todo esse negócio aí e agora ela botou pra seguir o namorado da outra, aí eu acho safadeza, velho. Que safadeza do na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Ah, nossa, que argumento. Eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim. Não, sim, não concordo com a agressividade, não concordo com o jeito com que ela agiu nessa situação, né? Teria N jeitos de fazer. Existe um botão lá, né, que quando a pessoa pede pra seguir, tem um botão que você aceitou, não, era só não aceitar. Já ia ficar um climão do isso, tá ligado? Você chegar lá, é porque é influencer, né? Elas não têm conteúdo. O conteúdo delas é a vida delas. Elas têm que agitar a vida delas pra fazer algum conteúdo, pra aparecer na internet, né? Dá pra entender os dois lados também. Pra ela eu falei: Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou: melhoras. Essa situação, depois disso, tudo piorou pra mim. E vocês também estão comentando nos vídeos. Se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo o pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui, mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo, todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando e... Não, realmente, você... Que eu nem fazia ideia que se comoveria. Comover com o quê? Não tem nada pra se comover! Pelo amor de Deus! Cacete, velho!
começou a me mandar mensagem me acolhendo. Enfim, foi isso e eu vou fazer outro vídeo. Ah, coitada. Agora, dito isso, ela vai tomar um banho lá na hidromassagem dela, pedir um iFood de uma marmita de R$500. Ah, que vida triste, hein? Segunda parte do pronunciamento tem... Não. Segunda parte do pronunciamento de Antonella, onde a TikToker se aprofunda em sua relação com Liz Macedo e revela que foi destratada por mãe da Liz. Tá porra, entrou a mãe da mulher no negócio? Caralho, peraí, pô, a fofoca, peraí, onde é que vai dar isso aqui? Vamos ver. 22 do meu pronunciamento. Durante toda a viagem eu tava me sentindo ida, eu tava me sentindo sozinha, só que eu não ia gerar o problema todo e gerar o foco todo ali em mim, até porque era uma viagem a trabalho, eu tava ali pelo meu profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores, era uma viagem a trabalho. Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo, porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, numa viagem que tava todo mundo, um monte de influenciador ali, vocês perceberam que eu tava meio pra baixo, só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer. Que é inegável que eu tava, sim, excluída durante a viagem. Exato, ela tava, é isso que eu falei. Que mostra... Isso aí, viu, querida? É isso que eu falei, ela tava a trabalho, né? Tinha que manter o mínimo de profissionalismo possível. Não ela, a outra menina lá que foi toda... A primeira da conversa é que a minha... Eita, peraí! Porque ela percebeu, ela se comoveu por o que estava acontecendo e ela sim me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive ela falou que eu percebi sim o que estava acontecendo, chamei ela pra conversar. Então como assim eu não tava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que estava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu tava assim excluída. Então aqui a conversa da minha mãe com a tia Liz, o que a tia Liz mandou pra ela. Inclusive a tia Liz se colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que tava acontecendo e a situação chata que tava... Eita, rolê do caralho, desnecessário, meu Deus, velho. Como o rico tem uns problemas de merda, né? Que problema, meu Deus, que absurdo, hein? Ah, cara, você tem que saber botar a bola pra frente, velho. Você tem que saber dizer assim, se que não quer ficar comigo, então acabou esse trabalho aqui, acabou o negócio. Ah, mas não, eu esqueci, né? O conteúdo de vocês é isso aí. Acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Liz que as coisas não iam mudar porque já tinha acontecido isso antes. A tia Liz até falou, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá porque ela faz parte da agência e a mãe da Liz tava lá por questões pessoais delas que eu não vou falar sobre isso. Mas eu era a única que eu tava sem a minha mãe. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas pra poder ajudar elas e eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, eu tava sendo excluída do pessoal. Eu era a única das 3 que tava sem a minha mãe e durante isso eu não tinha a mamãe comigo, porque era uma... Pô, pensando pelo lado dela ser uma criança, isso deve ser super sério pra ela, né? Deve ser tipo o auge do problema da vida dela, muito chato mesmo. Assim, vendo uma perspectiva... É porque eu sou chato pra caralho também. Eu taco foda-se pra tudo, eu não tenho paciência pra nada. Qualquer coisa que já me irrita, eu aprendi o super poder de... me picar, uma parada tá me irritando, eu não tô gostando do negócio, foda-se, se você quiser, você fala o que você quiser, dê minhas contas aí e a gente se resolve depois. Depois que você aprende esse super poder de que não tá gostando ali daquele rolê, vai embora! Esse é o melhor super poder que você tem, talvez o único que você tenha, né? Era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as 2, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu tava sim sendo excluída da viagem por aquele grupo. O pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa, e essa bomba caiu pra cima de mim. Quando ela fez isso, ela sabia que ia cair pra cima de alguém, porque a gente trabalha com internet, a gente sabe a influência que a gente tem, a gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. É foda. Isso não se faz porque a gente é adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Exato. A gente joga algo assim... Pessoas não, criança, né? Não sabe que vai prejudicar alguém.
Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas e deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate, eu mesma fui mandar mensagem pra ela perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo e que eu tava sofrendo muito hate. E ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar, em que ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível porque só estava se falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print dela dizendo que não era eu e o hate começou a se virar um pouco a ela, porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou um pronunciamento, e nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim, e ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E, gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate tava começando a se virar a ela. E não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua Pode amiga, crer, duas caras. Mudando rapidinho o assunto, quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela. O que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc, mas nada disso tinha saído da minha, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela, eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim, e deixar em aberto das pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. Realmente. E como ela disse, a gente tem que deixar Pera aí, o TikTok tá diferente, né? 8 minutos de vídeo, velho. Que é isso, porra? E a gente tem que tentar resolver as coisas, e foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou, eu nunca me... Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do Squad. Durante a viagem do Squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra pararem de me tacar hate, e o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Beck e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque né, no mínimo. Papéis de um namorado. Não, peraí, eu vou tudo bem, todo namorado tem que ficar do lado da namorada, mas Deus é amor, mas também é justiça, irmão. Né? Se sua namorada tá errada, qual é o seu? Sentar com ela e conversar, né? Você não vai humilhar sua namorada, puxar no braço dela, fazer as duas conversar, mas o negócio é você sentar com ela e dizer, velho, não acho que você tá fazendo certo. Tudo bem, que isso é um motivo de término já, né? Na idade da galera aí de vocês, dos adolescentes e tal. Mas se isso é uma atitude de uma pessoa que presta, tá ligado? Se a pessoa faz isso, se a pessoa senta com você e diz assim, eu não concordo com isso aí que você fez, eu acho que tá errado. Não é pra você ter um rage, um ataque de fúria, terminar com o cara, ou sei lá, achar que ele tá dando razão pra outra pessoa. É tentar ver daquela perspectiva, entendeu? Ou talvez a menina esteja na malícia mesmo e foda-se, tá fazendo isso só pela fofoquinha, pela história mesmo. Toma. Eu que sou muito burro, fico tentando especular as coisas aqui. Está ali do seu lado, independente da situação. Tá lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos. E eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais, que me deixou chocada, é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando... Sim, profissionalismo, em primeiro lugar. Respeito e educação. Boa, também. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei, oi Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou, eu não vou te abraçar. Quem? Aconteceu isso, eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela, eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. Meu Deus! Cara, que surpresa! Que absurdo, cara! Que absurdo! Um adulto se trocando por uma criança. Que é isso, velho? Que mulher desequilibrada, incompetente e desequilibrada. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em gravidez e meu pai tá em Orlando. E não sabia o que eu ia fazer. Logo
logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha. É isso mesmo, a Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentável a postura de um adulto. Isso é pesado, exatamente, muito pesado, muito pesado. Isso não é coisa de adulto tá fazendo com criança, isso é coisa de adulto imbecil. A Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto. Isso é pesado que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, o resto. Enfim, parou por aqui meu pronunciamento. Eu poderia falar várias outras coisas, mas... Não, tá bom já, filha, tá bom. Já tá bom de encerrar. Já. E a mamãe sempre fala que quando a gente sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto, podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente. Mas se a gente sabe o que a gente fez e se a gente sabe da nossa verdade, é o que já basta. Então, vocês podem estar do meu lado, podem não estar, mas eu já saber do que eu fiz e eu saber de todas as coisas que aconteceram já é muito suficiente pra mim. Eu não tô do seu lado em relação a você ter botado pra seguir o namorado da outra menina. Tipo assim, tudo bem que você tem uma curiosidade e tal, mas vamos evitar, né? Tem que saber evitar as coisas. Tem tantas pessoas no mundo pra você seguir. Eu vou citar umas 4 aqui, vai. O Messi, peraí, eu não tô lembrando pessoa legal assim pra você seguir. O Orochinho. O Michael Kilster, tá vendo aí? Tantas pessoas pra você colocar pra seguir. Aí você vai colocar pra seguir o namorado da menina aí porque o cara é famoso. Não. É melhor evitar. Tudo bem, pode ser que você não tenha nenhuma intenção assim, mas que fica suspeito, fica. E se eu tivesse no lugar da menina também, foda-se. Eu não queria conversa também não. Se eu tivesse no lugar da menina, eu só não ia agir dessa maneira. Mas se tivesse rolado isso, de eu ouvir comentário que queria ficar com a minha namorada, depois bota seguir a namorada, não venha com esse papinho que pra cima de mim não cola não. Mas não ia fazer esse fuzuê todo, né? Talvez eu iria, né? Se eu fosse tiktoker e não tivesse nada melhor pra fazer. Definitivamente não tem. Vamos ver aqui o resto, né? Após o pronunciamento de Antonella, surge o pronunciamento de Liz Macedo. A da mãe. A que a mãe dela não abraçou ela, hein? Vamos ver. Fofoca grande da peste. Olá, Morex, meu coração. Eu sempre verso sobre muitos assuntos. Então, olá, Morex, meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram pro controle, então eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então, o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história, porque cada história tem mais de um lado. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de... O que é essa pulseirinha que todas têm? Isso faz parte do squad? Isso é como... O que é isso, velho? Porque eu reparei que todas têm essa pulseirinha aí e é como se fosse uma aliança, né, delas, sei lá, que é igual. Pra deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influencers e não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que eu era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros, cabe a mim falar sobre mim. Então assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que Exato. Aí, ó, é isso mesmo. Tiveram diversas situações que eu vinha e eu defendi a Antonella, e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui aberta a conversar. Ah, não, mas tu acha que ela ia perder essa deixa de postar isso, de que uma adulta, com provavelmente o triplo da idade
responsabilidade dela distratou ela? Você acha que ela ia deixar isso passar? Não, minha querida, isso é um conteúdo e tanto. Isso aí, claro que não ia ser resolvido por baixo dos panos, né? Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente tava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos. E era ali, nesse grupo, que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores. Chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo. Gente, esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas tava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado pras coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos, se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si. Essa menina tem uma cara de ser a mais profissional aí do momento, hein? Ela é super profissional. Sim, da forma que cada um entregou para esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo. Mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existe. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é diferente. Você se isolar. Olá, A gente, pera aí, temos outra perspectiva aqui, né? Uma perspectiva que acaba tendo sentido. Tem total sentido a perspectiva dessa querida aí, né? Vamos ver o restante deste babado. Pronunciamento da mãe da Liz Macedo, a velha lá que não abraçou a criança lá. Por quê? Só Deus sabe. Vamos descobrir agora, né? Vai, dá a tua desculpa esfarrapada, vai. Eu já vi marketing usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não Vamos ver. Adulto não, também tô achando uma narrativa muito... Tá foda, vamos ver. Tô começando a entender qual a brisa dessa fofoca aí, vai, vamos ver. Porque no começo tá chato pra assim, o cara entender nada, né? Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colegas de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias... chegamos na viagem e num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5, sobram outras 23, certo? E foi isso que foi visto. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de... Entendi. A estratégia que ela vai falar é a historinha mesmo, o marketing mesmo, é aquela... Tem que ter aquela parte dos altos e baixos, tipo filme, tá ligado? O filme tem os altos e baixos, tem que ter o herói, o mocinho, tem que ter o momento que aquele drama lá, que o herói faz alguma bobagem, sei lá, o herói perde o tio, o herói perde o horário do trabalho, sei lá, qualquer coisa que deixe você extremamente triste, fica com pena ali, e tem que ter dois lados. Toda história boa tem que ter 2 lados, tem que ter o lado bom, tem que ter o lado ruim, tem que ter esses altos e baixos, né? E é justamente essa narrativa que talvez
foi construída pela Antonella. Vamos ver agora. Estar distante. Se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que tem um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou, estava ali por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente estava numa via perigosa. Chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, sei lá, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Porque eu, se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que estivesse como ela tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu iria buscá-la. Ah, mas ela tá a trabalho também. Ela tá a trabalho, né? Você não vai buscar o seu filho do trabalho. Ah, mãe, olha lá, o meu gerente tá brigando comigo que eu não limpei os escaninhos aqui. Aí minha mãe, não, meu filho, vou aí buscar você. E me leva pra casa. Não tem cabimento, né, cara? Exatamente, eu iria de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, realmente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar. Nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar. Não. Tá fazendo minha filha sofrer. Parece uma falsidade mesmo, assim. Deu pra entender a velha agora. Parece uma falsidade mesmo, né? Mas eu acho que, não sei, né? Recusar um abraço a uma criança é complicado, boy. Só abraçava e conversava, né? Tipo, não, talvez eu tenha sido consumido pela narrativa da Antonella. Eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias. Mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. É verdade. É verdade. Aí se eu não sabia que a menina já tinha jogado a merda no ventilador. Eu pensava que na viagem tava aquelas picuinhazinhas e tal, aquelas coisinhas delas entre elas. A mãe tava sabendo, mas coisa de moleque, né? Esse negócio de tá dando em cima, de não tá coisa de criança. Foda-se, abraçava a menina, depois trocava uma ideia e tal. Mas não foi bem assim. Durante o rolê, a Antonella jogou a merda no ventilador. Aí a galera caiu matando em cima da filha dela. Segundo a que ela tá falando aí, né? Então, realmente, se fosse a minha filha, da Antonella. A Antonella que tivesse botando pra lascar na minha filha, minha filha, ela não ia ganhar um abraço nela, ela ia ganhar é minha filha, né? Fazer o quê? Acho que o mais triste de tudo isso é assim, os pais não conhecerem os filhos que têm, não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano pra minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreendê-la como eu já repreendi em um tópico dessa situação toda, que vocês imaginam qual é. Sim. Já imagino. Então, boa mãe, você é foda. Essa tia aí, boa. Ela tomou uma atitude de que preste aí, hein? 2 até agora, na verdade. Na verdade, ela não tá errada de momento algum, ela tá errada aí, né? Se for pela narrativa da Antonella, realmente ela... se ela realmente foi isolada por 5 pessoas só e tinham outras 28, se fazer de vítima mesmo e aproveitar da situação. Não tem outra coisa. Agora sim, como futura profissional da psicologia, o que eu pude ver nesses dias, e isso eu consigo fazer uma leitura observatória. E o que eu pude perceber foi assim: uma adolescente que já deu a carteirada aí de psicologia, nem tá nem no segundo período. Repetitivos, pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é. E a nítida representação de um papel em busca de engajamento.
E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. Caramba, hein? É muita coisa, hein? Pronunciamento da Duda Guerra, namorada do filho do Luciano Huck e da Angélica. Caramba, isso aí eu conheço, Luciano Huck e Angélica. Eu não conheço o filho, mas... Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada, então o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar. Dix é um aplicativo novo? Como é que é? Postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha, pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. É diferente. É diferente, cara. Porra, o babado tá ficando babado, hein? Porra. Se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Pior decisão da sua vida, querida. Que decisão de merda, hein? Tirar satisfação. Tirar satisfação nunca é uma decisão boa. A melhor decisão é ficar de boa, fumar uma maconha. No hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso, pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. O corredor é um espaço público, eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu faria isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou: estou errada, me desculpe. E eu falei: melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito. Pra quê? Pra que essa lacração aí? Melhore. Caramba, velho, eu odeio adolescente, velho. Eu odeio adolescente. Pariu, que negócio chato é adolescente, viu, velho? Porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas. Ah, querida, você não precisa tá indo atrás e falar com a menina e tirar satisfação. Você não gosta dela, se retira, não fica perto, não fala, tem tantas coisas. Pra que essa lacração pra cima da menina? Ah, você só corroborou e colaborou com a fic dela aí, com a história dela aí. Preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu, e tá tudo bem, eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem ficado lá de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confiante. Exato, tem nada a ver com números. Imagina que coisa chata você tá conversando com uma pessoa que você nem gosta só pelos números. Quem é que se submete a isso hoje em dia, velho? Eu não consigo nem imaginar. E a pessoa que se submete a isso hoje em dia, ela tem que ter um psicológico muito filho da... É assim, psicológico de tá dentro de um personagem ali, de não ser você, né? Porque, pô, caramba, eu não, Deus me livre, ter que colar com uma pessoa que eu não gosto só por causa de números. Pô, a não ser que eu seja obrigado num trabalho, tenha que trabalhar com aquela pessoa. Eu vou tratar essa pessoa como se ela fosse o meu melhor amigo, tá ligado? Com todo o respeito, com todo o amor, com todo o carinho, porque eu gosto de sentir aquela conexão com todo mundo que eu trabalho. Se eu trabalho com a pessoa que eu sinto que eu não tenho uma conexão muito forte, aí já
já dá uma brochada, sabe? Eu gosto de ter intimidade com a galera que eu trabalho. Eu gosto pra caralho. Pode ser que esteja errado, posso, mas aí eu funciono melhor assim. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Eu entendo o seu lado, mas não concordo com a atitude que você tomou de tirar satisfação com a menina. Achei feio, tá? Baixo. Você foi baixa, tá, querido? Vamos lá. Pronunciamento do Cauã Souza, o namorado de Júlia Pimentel. Peraí, muita gente. Peraí. Duda Guerra é namorada do filho do Luciano Huck. E Júlia Pimentel foi aquela do primeiro vídeo, né? Ó, peraí, Júlia Pimentel. Júlia Pimentel é essa daqui. Aí você é namorado dela, vai. Vamos lá. Vai se envolver, moleque? Oi, eu vim falar do assunto que tá todo mundo pedindo pra eu falar. Eu não gosto dessas confusões, eu não gosto dessas brigas, então espero que eu não tenha que falar muito. Cara, eu queria começar falando que eu não invalido nada que ela tá sentindo, nada que a família dela acha, nada que a família dela tá falando. Eles estão comentando bastante na internet. Por mais que eu não concorde com o que tá sendo dito, eu tenho família, eu tenho irmã, eu tenho mãe. Se fosse minha irmã numa situação dessas, independente do motivo, eu estaria muito puto também. Provavelmente estaria falando muito. Então eu entendo, por mais que eu não concorde. Cara, o primeiro squad foi sensacional, foi uma viagem incrível, fiz amizade com todo mundo. Essa pessoa que vocês sabem quem é, inclusive, fiz amizade com ela, achei uma pessoa incrível do cara. Do mesmo jeito que eu fiz amizade com ela, fiz amizade com todas as outras meninas, com todos os outros moleques. Eu só conhecia duas pessoas, então assim, conhecia todo mundo igualmente. Acabou que rolou uma situação que eu e a Júlia a gente desentendeu e a gente ficou 1 dia e meio sem se falar. E nesse dia, essa pessoa resolveu fazer um comentário de: será que se eu pegar o Cauã, a Júlia descobre? Mano, e na internet não tava muito exposto a minha relação com a Júlia, mas pra quem tava lá, pra quem era próximo da gente, sabia muito bem o que tava acontecendo. Então pra internet não tava claro, mas pra quem tava lá, tava assim, a gente falava abertamente. Rolou mesmo esse depois negócio? Disso, foram perguntar pra ela, tipo, por que você falou isso? E ao invés dela só falar, ok, falei merda, desculpa, ela quis se justificar falando que eu dava a entender isso, que eu estava correspondendo, que eu tava deixando claro pra todos que eu só tava esperando uma atitude dela. E, mano, não, cara. Caralho, ele tá falando da Antonella? Aquela menina com a cara de fofinha? Meu Deus, cara, será mesmo? Assistam os vídeos. Antes de eu saber que ela tava falando isso por aí, sempre que ela me chamava pra gravar num banheiro só nós dois, ou num quarto que ia estar vazio, eu sempre chamava alguém pra ir comigo. Todo vídeo em ambiente fechado... o bicho tá... sabe, isso mesmo. É isso mesmo. Não caia nas armadilhas do demônio. Isso aí é armadilha, irmão. Você tá agindo certo mesmo. A vida inteira você vai ter que fazer isso. O resto da vida é tentação de todo lado. Principalmente que o garotão tem um molho, né? A sua vida inteira, velho, você vai ter que ver assim. Senão você vai virar o Chico Moedas. Nunca estamos a sós. Tá um vídeo aqui no banheiro, eu e ela, tem um cara junto. Tá um vídeo aqui, uma foto na porta, tem alguém ali atrás. Porque eu sempre chamava o Matheus, namorado da Luara, sempre tava perto de mim, falava toda hora pra ele: irmão, vamos comigo pra não deixar ele sozinho? Certíssimo. Porque eu não queria deixar nada entender pra ninguém. Então eu nem tava sabendo que tava rolando isso ainda. A Júlia já tava meio de cara fechada e eu não sabia o que tava acontecendo. Eu só tava fazendo isso porque eu não queria dar nada a entender pra não dar brecha pra nada desses tipos de comentários. Cara, e quando eu fiquei sabendo disso depois da viagem, eu fiquei, muito chateado. Porque, tipo assim, ela falou uma coisa, ok, errou, a gente erra, mano, tá tudo certo. Mas ao invés dela falar, ok, errei, falei merda, ela tentou se justificar jogando a culpa pra mim. Não ia. Primeiro, pra você voltar atrás na palavra e corrigir a merda que você fez, já é muita coisa. Imagina uma merda desse tamanho. É muito difícil, uma criança voltar atrás e corrigir uma merda desse tamanho. É melhor morrer na cruz do que dizer que você disse isso, porque não tem como remediar dizendo isso. Acho que piora a situação dela dizer assim: não, eu falei isso mesmo, não foi legal, me desculpa. Acho que entre adultos já ia ficar um clima meio tipo, beleza, gosto da sua atitude, que você foi sincera, você me pediu desculpa, você se arrependeu, mas a amizade nunca mais vai ser a mesma. Mas entre criança, acho que não vai funcionar tão fácil assim não, tá, querido? Eu acho que... Porque eu tratei ela bem, mano, eu achei ela uma menina muito gente boa, assim como todas as outras. E aí, e ela tentou criar um negócio que não tinha, porque quem tava lá viu o que tava acontecendo. E eu fiquei, mano, muito chateado mesmo. E, apesar de estar muito... Eu não excluí ninguém nessa viagem, tanto que os moleques do meu quarto estavam interagindo com elas toda hora, ia lá no quarto, ela vinha, gravava os dois juntos, e eu não tenho nada a ver com isso, por mim que se dê bem os dois, a viagem fica até mais leve. Mas pra mim, não me convém gravar com uma pessoa e ficar, insistindo numa amizade com uma pessoa que fez isso. E em nenhum momento chegou, não, vamos conversar, aconteceu isso, foi isso, desculpa, aconteceu essa situação. Não teve isso. Vocês vão me perdoar, eu não acho que eu sou obrigado a forçar esse tipo de relação. Claro que não. Mas eu não destratei ninguém, cumprimentei normal, tava inserido em todos os grupos que a gente conversava sobre o que a gente ia fazer, onde é que a gente ia agora. Mano, eu acho que é isso, eu não quero ter que voltar aqui, cara, eu tô pronto pra jogar bola depois de uns meses sem, então... Obrigado, espero não ter que falar mais sobre isso, e é isso, um beijão. Vai lá, puto racha, vai lá, todo mundo sabe o que é que tu vai fazer, que tu não vai jogar bola, é brincadeira.
Ó o cara aí, ó, mandando beijo pra mim não, né? Pronunciamento Resposta de Júlia Pimentel, Antonella Braga. De novo, velho. final dessa história. Eu acho que quando você faz um pronunciamento na internet, o seu pronunciamento tem que ter informações verdadeiras. E foi exatamente assim, em cima de fatos, que eu fiz o meu pronunciamento. E essa briga toda vai ficar, e ela falou, ela fez, aí outra fala, eu não fiz nada, eu não falei. Porque é literalmente a minha palavra contra a dela. Mas eu acho que a palavra dela não tá sendo 100% honesta com vocês. Deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. Tipo, eu tô te falando isso porque eu realmente acho que nossa relação seja além da internet, sabe? Eu não acho que nossa relação seja, tipo, amiga de internet, nem nada, ainda mais agora que a gente tá junto. Então eu realmente tô falando pra você. Tô pedindo desculpa de coração, né? Porque às vezes uma brincadeira não é entendido, assim. E tá tudo bem, tipo, desculpa. E se você tiver algum problema, você pode falar comigo. E em relação ao Cauã, eu não quero voltar nesse assunto, porque tudo que eu tinha pra falar, eu já falei no meu pronunciamento. Mas é só vocês voltarem nos vídeos, verem as olhadas, verem tudo. Eu não preciso falar porque é autoexplicativo. Mas eu, Júlia, não tenho problema. Queria ver os vídeos, cadê? Eu queria ver os vídeos. E admitir os meus erros. Na última treta que teve, eu vi os dois lados da história, eu tive empatia, eu consegui me colocar no lugar dela, eu consegui ver o lado da história dela, então eu fui conversar com ela, pedir desculpa, porque ela pode ter entendido de uma outra forma que não foi a minha intenção na hora. Pedi desculpa sim, conversei com ela sim e tudo ficou resolvido. Esse é o caráter da Júlia. Eu pedi desculpa, então não cabe a ela me falar que eu não pedi desculpa, sendo que eu me resolvi. E assim como eu fiz isso, eu acho que também cabia a ela fazer isso. Como a mesma falou, ela não fez questão de vir conversar com a gente, eu também falei pra vocês, ela falou que não tinha o que conversar com a gente. E é isso, tudo bem, eu não sou obrigada a ficar perto de uma pessoa que não faz questão de se resolver comigo, porque na minha vez, eu fiz questão de me resolver com ela. E é isso, eu sei da minha verdade, eu sei o que aconteceu, outras situações inclusas no vídeo que não me envolvem, outras pessoas vão vir aqui na internet falar o que realmente aconteceu, mas é isso, o pronunciamento precisa conter fatos, o meu pronunciamento contém fatos, e é isso aí. E também tem muita gente comentando... Caramba, eu não consigo prestar muita atenção assim no vídeo por causa da unha dela. Eu tenho muita agonia com unha, velho. Nossa, eu fico gelado, velho. Eu tenho uma agonia, não sei explicar essa agonia, mas eu morro de agonia com unha grande e pintada e que parece de plástico, velho. É uma agonia absurda. Então a gente briga por causa de macho, não é sobre o macho, e sim sobre o respeito em quem diz ser sua amiga. E é isso, a verdade é essa, os meus motivos são esse, o motivo com outras pessoas, eu, Júlia, não tenho nada a ver com isso, mas o meu motivo foi esse, eu não gostei da situação que aconteceu comigo. E sinceramente, gente, não quero me preocupar, eu decidi há 1 hora atrás que eu ia pra Miami amanhã, eu comprei a passagem tem 1 hora, e é isso, eu vou arrumar minha mala agora. Porra, tu já tem os teu rolê aí, vai ficar se preocupando com besteira, pô, bobagem. Nomes como Lucas Rangel e Rezende partiram em defesa da Júlia Pimentel. Rezende Evil? Pior pra mim é a outra se isentar e não vir de cara limpa, comentar dos ocorridos que ela mesma causou e fez por trás. Agora, talvez é a hora dela assumir também. Inclusive, por mim, a Duda Vinha contava o que a tal fez com ela. Até porque essa história tem muitos lados e muitas testemunhas. Estou com vocês, meninas. Sei bem o que é gente maldosa e manipulação. Eita porra. Que incrível. Quem te conhece mesmo sabe a pessoa incrível e sincera que você é. Fica tranquila. Olha. Mãe de Antonella Braga Não, por favor, não. 10 minutos, vai 10 minutos, que TikTok é esse? De 10 minutos. Pariu, velho. Vamos ver a mãe dela agora, vai. Antonella Braga, vamos lá. Ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles, ou se esqueceram sobre os... Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que esse é um papo de adulto. Então, se você, desde o começo, ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala. Porque... Caralho, em que bolha você vive? Em que planeta você vive? Quando você fala pra uma criança pra não fazer, a primeira coisa que ela vai fazer é fazer em dobro, irmão. Em dobro. Cara, pedir pra uma criança sair da internet, meu Deus, você tá sendo juvenil demais. Na verdade, é um papo de mãe pra mãe. Então, se você quer falar com a mãe dela, liga pra mãe dela, liga pras mães dela. Não posta na internet, que na internet a maioria que vai ver é um monte de criança. A maioria. Você acha que adulto tá ligando pra essa situação que tá acontecendo? Você acha mesmo que os adultos estão a par dessa situação de você? A minha mãe não para de falar nisso. Eu fui tomar café na minha mãe hoje. Mãe, cadê o café? Ela, não fiz.
Por quê? Porque eu tô aqui vendo a fofoca da Antonella, ó. Menino, você viu? Que babado, hein? Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira... Já vai entrar, não acredito que ela vai entrar pra esse lado aí, vai meter um processo, será? Ah, meu Deus. Que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha, Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazer. Isso é básico pra mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente, apenas sobre esse vídeo tá com muito caráter jurídico. Tá com palavras muito bem selecionadas. Isso aí não é o vocabulário dela, isso não é o dialeto dela do dia a dia. Ela não fala assim, tá? Isso, ela tá tomando muito cuidado com as palavras. Talvez ela esteja corroborando com a narrativa da filha também, né? Não sei. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar. Vai partir por esse lado? Vai partir para esse lado? Os adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella... Se Antonella soltou aquele comentário, se Antonella realmente pagou de doida, Antonella foi maldosa, mãe. Abre teu olho, pelo amor de Deus, isso é uma porta. Agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Nossa, que mulher chata, velho, pelo amor de Deus. Que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando ela estava falando de uma criança. É verdade. Que por mais... Mas não falou nada demais. Vamos lá, não falou nada demais. Falou o que aconteceu lá, não falou nada demais. Mais equilibrada, que por mais responsável que seja, Não, realmente. Pra piorar toda a situação... não, tá, porque no final do vídeo ela quis dar um atestado lá de psicologia do segundo período dela aí, na menina. Realmente, essa parte aí foi meio... Mas corrobora também com o argumento dela, né? Que ela não ia deixar também a internet comer o juízo dela como se ela fosse... Porque eu mesmo aqui, eu botei pra torar nela aqui, antes de eu ouvir o vídeo dela, né? Ver a versão dela. Então, eu acho super justo ela falar daquela maneira. Senhora... Quando esteve presencial com Antonella, no último dia do Squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no Squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com... Isso tem muito cara de texto jurídico, isso tem muito cara de que pode ter alguma coisa aí por vir, viu? Porque a mãe dizendo pra filha, não, seja boazinha, na hora de ir embora, seja boazinha,
O problema não ser maior, né? Sei lá, tá com muito cara. Essa história tá muito bonitinha, tá muito podadinha pro meu gosto. Isso aí tá estranho, velho. Tem vários buracos. Vários buracos. Como é que a menina solta uma frase infeliz daquela que ia ficar com o namorado da menina e tudo mais? Que negócio da porra, velho. Tudo bem, a criança mas a criança também não é boba, né? Ela é criança, mas ela não é boba, né? Não é bestinha. Vê se ela rasga dinheiro. Ela rasga dinheiro? Ah, então ela não é doida, né? Deles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela lendo o texto ali no ChatGPT. Filha e disse, não, eu não consigo te abraçar. Não, olha, me desculpa. Pelo teu jeito, essa mulher que ela tá falando aí, ela não abraçaria uma criança também. Certeza, ela tem um jeito de mulher insuportável, velho. Pelo amor de Deus. Mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho. E naquele momento a minha filha foi recusar. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria? Todas as vezes... Cara, eu fico... primeiro é conversar, né? Filho, como é que começou esse rolê? Começou porque eu falei que ia ficar com o namorado dela. Pra mim, eu ia morrer aí. A conversa ia morrer aí. Pra casa. Bora. Cuide pra casa e não é ambiente pra você. Isso aí que você fez foi feio, tá? Não vai mais brincar. Vai pro seu quarto. Morreu, a conversa era essa. Como é que você teve uma conversa aí que você vê a sua filha como uma pessoa, a vítima da história? Pelo amor de Deus, velho. Vocês vão concordar comigo que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. Sim, isso é verdade. É verdade, isso aí eu concordo. Porque a gente pensa que você é uma mãe, né? Que ótimo. Isso é verdade. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe, lá estava uma adulta, que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção pra minha filha. Não... Vem cá, ela se machucou como? Como é que ela se machucou? Não tô entendendo. Quando a outra foi tirar satisfação, porque ela tava dando em cima do namorado dela, é isso? Não tô entendendo. Isso aí, ela é a vítima dessa situação? Promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos... Mas aí, que maus tratos ela sofreu no resort? Me explica assim. O ECA, ele prevê que ela tem que receber o quê? Comida na cama? Como é que é? E qual o bem-estar dela é o quê? Pelo amor de Deus, né? Quem procura sarna pra se coçar, se coça, né? Teve uma atitude muito mais louvável que a... Interessante isso, né? Que mulher chata, velho. Sabe por quê? Porque a gente tá falando de bases, a gente tá falando de conceitos básicos sobre a vida, que se chama respeito, Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de uma... Não, beleza. Por um lado sim, mas a Antonella meteu a mãe da menina na história, velho. Meteram a mãe da menina na história como se a mãe da menina fosse a maior pau no cu do mundo. Você viu a minha reação? Vocês viram a minha reação quando eu vi o vídeo da mãe da menina? Eu fiquei puto com a mãe. Mas depois que eu vi o lado da mãe, que eu vi o lado dos outros, deu pra entender a mãe. Eu achei necessário a mãe se pronunciar. Eu achei um pouco que ela perdeu a mão ali, um pouquinho ali. Mas foi necessário, não foi nada demais. Foi tipo assim... Se realmente a narrativa da Antonella foi maldosa desse jeito que eu tô vendo agora, eu tô enxergando esse rolê como uma narrativa extremamente maldosa, velho. Maldosa mesmo, assim. Adolescente. E tomar tal atitude perante uma adolescente é inaceitável. Vocês me desculpem, mas é inaceitável. Além disso, eu quero deixar muito claro aqui que a Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos, com entregas e etc. E durante toda a situação, mesmo diante de tudo, a Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo
todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar, mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado, muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente, tudo mais, mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega, de trabalho, é muito lindo pra mim. De fato. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. Profissionalismo. E dando em cima do namorado das outras. É um detalhe importante que você deixou passar, tá, mãe? Eu não crio Antonella dentro da vida, dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. Top, não, isso aí eu concordo 100% com você. Isso aí foi a frase mais bonita que você falou, isso é verdade. Tá vendo seu filho lá no circo pegando fogo? Você não pode tirar ele lá, deixa ele lá mesmo. Aí ele tem que se virar pra sair. Você dá o suporte, né, emocional, tal, dá os conselhos e tal, mas pra tirar ele de lá, não, deixa lá, ele tem que se virar. Como é que ele vai aprender? E as coisas acontecem. Ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que ali, Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E essa vida que vocês veem, ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella, não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Tô entendendo se perde porra nenhuma que você tá falando mais. O que é que tem a ver com a sua filha ter dado em cima do namorado da menina? O que é que tem a ver essa merda que você tá falando aí? Então, o que eu quero concluir aqui? Conclua logo. Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. Sim, é inacreditável. Eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. A criança é santa também, né? Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Não tá. Definitivamente não tá. Não tem um resumo de tudo aqui. Não tem. Caramba. Agora vamos ver. Vamos ver aqui agora que finalmente... peraí. Aqui, ó. Até o momento do dia 7, apenas esses foram os pronunciamentos. Caso tenha mais, estaremos incluindo aqui nesse post. Beleza. Liz Macedo já perdeu 500 mil de seguidores no TikTok após a treta com Antonella. Caralho. Antonella Braga já ganhou mais de 1 milhão de seguidores após a polêmica com Júlia Pimentel e Liz Macedo. Angélica se pronuncia por likes. Por likes? Meu Deus, a Angélica curte comentário detonando Duda Guerra, sua nora. O quê? Que eu não tô entendendo mais nada? Não tô entendendo mais nada? O que tá acontecendo aqui, velho? Esse aqui, o filho do Luciano Huck e a Bruna Marquezine. Angélica, sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada com espírito de barraqueira querendo fama a todo custo. Sujar a imagem. Deixa não. Corta essa erva daninha da vida de vocês. Caramba, a Angélica curtiu isso. Imagina curtir um comentário xingando a namorada adolescente do seu filho. Um mico. Adultos precisam começar a agir como adultos. Ridícula. Peraí. 2 deles responderam que um dos meus defeitos é ser pique. Mas eu vou explicar isso. Falo muito de homem. Eu acho que com certeza eu não seria lésbica, porque eu gosto muito de homem. A pessoa quando tava comigo, cagava pra mim. Ai, amigo! Também dos homens, elas... E não foi só comigo, sabe? Mais pessoas vieram falar comigo sobre a mesma coisa. Acho que é outra falta de usar. Isso aqui, gente, é uma beldade. Porque assim, não é pra muitos, né? Tô brincando. Todo mundo é muito lindo, mas assim, gente, eu sou eu. Nossa, essa garota é muito chata, narcisista, mimada. Obrigada. Eu não pego os caras só pra curtir. Caramba. Caramba, ele começou a lacrimejar aqui a luz muito forte, muito tempo na minha cara.
1 hora de fofoca quase, como é que é? Caralho, velho, 1h30 de gravação. Puta que pariu, a luz já tá derretendo meu olho aqui, ó. Tô lacrimejando. Puta que pariu, nunca li uma fofoca tão grande, velho. E eu vou ter que censurar tudo aqui, que é um monte de adolescente, é fofoca de adolescente, não pode ter palavrão, né? Que saco, velho, que merda. Duda toda errada, mas também o que Angélica deve ser insuportável como sogra não é brincadeira. Ah, Duda, ela teve a atitude errada dela também. Nossa, quem diria que a mãe de homem agiria que nem mãe de homem? Uma mulher velha curtindo um comentário pra jogar hate em adolescente. Aí a menina depois vai fazer de sonsa. É verdade, viu? Pô, Angélica, vacilou, hein? A menina é só uma adolescente chata. Ficou com ciúmes do namorado feio. O namorado, sabendo como ela é, deveria ter só excluído. Mas, como é outro imaturo, a culpa também é dele. No fim, ninguém realmente tá ligando pra isso. Não, de fato, né? De fato, mas tem uma coisa muito séria aí. Eu não achei a Antonella bacana, não, nesse rolê aí. Não acho que a narrativa dela seja 100% verdade, não, hein? Pela minha experiência de vida. Ah, meu filho, aqui de mulher eu entendo, irmão. Tá doido? Caralho, que isso, velho? Que é isso? Todos os filhos do Luciano Huck parecem com ele, velho. Olha isso, é a cara dele, todos os filhos, literalmente, ó. Caramba, como parece, velho. Todos iguais, que engraçado, velho. Tá, vamos lá, vou dar minhas considerações finais, porque eu tô muito cansado. Já 1 hora aí, 1h e 32 minutos de fofoca, tá maluco, velho. Oxe, pelo amor de Deus, eu tô com dó de mim que vou ter que editar isso. Cara, que situação feia, que situação de adolescente. Ah, que fofoquinha de adolescente, velho. Só quer envolver os pais, envolver as mães. Eu digo assim, tem várias pessoas erradas aí. Os dois lados estão errados, mas tudo começou por conta de uma coisa, né? E nos resta saber se é real mesmo que ela deu em cima do cara. Se ela deu em cima do cara, então aguenta as consequências, irmão. Não fica se isolando, se fazendo a sonsa, não, tá? Deu em cima do cara, aguenta. Ah, pô. Caralho, aí cria uma narrativa, fica falando mal da menina, aí puxando a orelha da outra lá. Se ela não deu em cima do seu namorado, isso aí é tudo coisa da sua cabeça, aí, minha filha, não tem como lhe defender. Tá totalmente errado. Quer criar barraquinha pra internet? Quer seguidores? Pelo amor de Deus. Olha que situação de merda. Você ficar famosa por uma situação de merda dessa. Ah, muito chato, velho. Tudo bem que tem um idiota aqui comentando, que era isso que vocês queriam, né? Mas eu só tô comentando porque eu fui obrigado a comentar, tá? Minha namorada disse assim, por favor, comenta isso. É uma fofoca que eu queria ver a sua reação. Aí eu fiz, não, vou fazer a boa pra ela. Aí fiz, né? Nunca mais, tá? Nunca mais. Tá aí o seu vídeo de 1h e 34 minutos. Um beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima.